Olá, estamos aqui em mais um papo com especialista e hoje eu convidei a Gabriela Doria, a Gabi, que é nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva e também em nutrição materna e infantil pelo IAF. Ela é consultora também em segurança alimentar e realiza atendimento clínico com foco na saúde da mulher desde a pré-concepção até o pós-parto. E também faz a introdução alimentar dos bebês das gestantes que ela acompanha. E além disso, a Gabi também é minha mentorada. Que orgulho ser mentora dessa nutricionista maravilhosa. E hoje ela está aqui para a gente conversar sobre o impacto da obesidade na fertilidade e como a nutrição pode ajudar. Seja muito bem-vinda ao Papo com Especialista, Gabi. E eu que agradeço, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né, dividindo esse espaço com você. E muito obrigada. E vamos conversar, né? Um tema tão importante que está ganhando tantos holofotes, né, ultimamente. E vamos conversar um pouquinho, sim. E, Gabi, como que essa obesidade, né? Como que isso impacta a fertilidade, seja de homens, seja de mulheres? Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, a infertilidade ela vem crescendo, né, ao longo dos anos. A gente já sabe, isso já é um dado assim mais do que atualizado, né? E a tendência é aumentar mais ainda. E a obesidade ela tem um impacto direto, né, nesse aumento da infertilidade. Então, a obesidade ela é caracterizada como uma doença metabólica, né? E aí ela impacta todo o nosso organismo. Então, esse acúmulo excessivo, né, de gordura no tecido adiposo, ele traz algumas consequências, né? Tem acúmulo de radical livre também, né, que tem esse impacto, que leva a essa resposta inflamatória, e aí acaba com o nosso sistema como um todo, né? Inclusive com o sistema reprodutor. Então, esse sistema reprodutor, ele pode ficar, né, um sistema inadequado ali, né, inativo, improdutivo, né? Muitas vezes por conta desse tanto de resposta inflamatória que a obesidade ela traz. Verdade. Você tem pego muito no consultório casos em que o casal, né? Vamos dizer, o casal tá tentando engravidar e tá com aquele sobrepeso, tá com aquela inflamação, e quando você começa a cuidar de todo esse processo, né, de toda essa inflamação, desse ambiente hostil ali, você vê resultado, você vê melhora, como que está sendo isso na prática? Ah, e com certeza, eu tenho um caso individual, né, de casa mesmo. Minha irmã foi um caso assim, né, mas ela nem estava tentando engravidar, Escapuliu, foi sem querer, assim, né, desinflamou. mas ela estava com excesso de peso, né, na época, estava bem inflamada. Eu lembro que eu pedi ajuda até a Claudinha na época, porque eu fiquei, meu Deus, ela tá com risco, assim, de infarto gritante. E aí, nesse momento, foi bem próximo, assim, da pandemia. E aí eu entrei com alimentação, né? Tudo direitinho para poder a gente conseguir melhorar esse quadro dela de inflamação. E aí veio o Guilherme. E eu lembro que eu até perguntei para você, né? Porque eu estava bem no início do início do atendimento, né? Com fertilidade. Eu falei, vixe, será que tem alguma relação? Aí você, tem. Eu falei, então. Tipo assim, um caso que, né, nem era esse o objetivo, mas como que a nutrição ela impacta, né, de uma forma positiva, a alimentação correta, né, impacta de uma forma positiva nessa questão da melhora mesmo, né? Quando você melhora a alimentação, automaticamente você melhora todo o funcionamento do seu organismo. Então, a obesidade é isso, é a gente desinflamar esse indivíduo, né, para poder melhorar e o organismo voltar a funcionar melhor. É verdade. Quando a gente fala que precisa perder um pouquinho de peso para poder engravidar, não é à toa, né? Muitas vezes Uhum. as mulheres, homens, né, vêm até com a questão da, eu já fiz todos os exames, mas eu não consigo engravidar. E E tá às vezes pode normal. ser isso, né? Por quê? Porque é um organismo muito inflamado. E Uhum. sem contar que toda essa inflamação, seja do homem, seja da mulher, isso hoje já está mais que
provado, comprovado, muito falado, né, nos artigos científicos, meta-análises, que isso vai impactar na saúde futura dessa criança. Uhum. Então, olhar para isso com muito cuidado na pré-concepção é muito importante, né? Bom, e falando aqui, né, especificamente na questão da fertilidade, a gente sabe que uma das coisas que a obesidade traz é o desequilíbrio hormonal, né? É um dos Sim. principais prejuízos aí na questão fertilidade. E como que você vê assim, Gabi, esse desequilíbrio hormonal prejudicando a fertilidade? Eu sempre falo que a obesidade ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem acompanhada. Então, eu já vi até alguns relatos, né, de uma galera falando assim sobre a obesidade saudável. Eu não vejo a obesidade como saudável, né, de forma nenhuma. Acho bem complicado esse termo, porque é difícil a pessoa ter um excesso de peso e não existir uma inflamação. É muito difícil, né? E essa inflamação, como eu falei, ela impacta no sistema inteiro, então ela desregula tudo e desregula o hormonal também. Então, assim, são mulheres com obesidade que vêm com SOP, que vêm com resistência à insulina, então tudo isso é hormonal. Então, vem esse desequilíbrio e desorganiza tudo mesmo. Então, hoje a gente já sabe que é uma realidade, né? Tem excesso de peso, vai ter uma resistência à insulina, muito difícil não vir. Vai ter uma esteatose hepática, é bem difícil também não vir. Então, assim, não tem como ser uma obesidade saudável, né? Com Sim. gordura no corpo, um excesso de gordura nesses tecidos, não existe, né? Na minha concepção, assim, pelo que eu vejo nos meus atendimentos, não tem, né? Essa questão de não impactar no organismo. Uhum. E muitas vezes algumas vêm para a gente já com um ciclo menstrual irregular ou Uhum, ciclos anovulatórios, né? Isso justamente porque também, né? Porque a obesidade ela pode impactar na qualidade dos ossos. Então, como isso tem toda uma questão de desequilíbrio hormonal e os hormônios é que vão também estimular o crescimento do ósseo, a maturação dele, né? Isso vai impactar também na qualidade desse gameta feminino, não só do gameta feminino, mas do masculino também. Mas falando aqui da mulher, ainda vai interferir no endométrio, né? E isso pode prejudicar a a implantação. Então, é um implantação. ambiente muito hostil, né? Para esse embriãozinho que muito provavelmente vai se formar ali. E para o homem também não é diferente, né? Isso pode influenciar na produção dos hormônios sexuais, impactar, na qualidade Na dos qualidade. espermatozoides, Uhum. tanto na qualidade quanto na quantidade, né? Sim. E eu vejo que a nossa sociedade ainda é muito machista, né? E aí muitas vezes se põe a culpa na mulher, né? Que o problema está na mulher. E muitas vezes não é na mulher, ou só na mulher, né? Então a gente sabe que tem homens que não se cuidam. É muito difícil, né? Um homem que se cuida, que tem alimentação certinha, né? Que faça uma atividade física. Então, o habitual é o contrário, né? É aquele cara que tá nem aí para alimentação, não faz atividade física, toma cerveja, né? Todos os dias, final de semana, e impacta diretamente na qualidade desses gametas, porque o espermatozoide é totalmente sensível, né? E aí tem uma alimentação ruim, não tem nada de antioxidante nessa alimentação, e aí interfere total. É verdade. Se a gente pensar nessa inflamação da obesidade, no estresse oxidativo que isso causa, e que a célula, né, o espermatozoide é a célula mais sensível do corpo do homem e que sofre muito Uhum, com os impactos do estresse oxidativo, pensando que a alimentação é ruim, o que aumenta, né, o estresse oxidativo. Pensar que não faz uma atividade física, enfim, é dano na certa, causando uhum, danos aí, né, com certeza ao espermatozoide e principalmente também ao DNA espermático, né, porque isso também tem sim, sido muito falado
como que o DNA espermático sofre Influência, né? impacto Uhum. diretamente ali sobre o estresse oxidativo causado por diversos fatores, sendo um deles a obesidade. E a gente fala muito sobre a questão de vamos estimular a atividade física, né? Claro, a atividade física é um fator importante, mas também não pode ser Mas é o equilíbrio, né? o exagero, justamente. Então, para o homem especificamente, quando a gente pensa na atividade física, a gente tem que pensar que algumas modalidades não vão Não ser são tão interessantes. interessantes, Uhum. como o ciclismo, né? Eu estou Ciclismo. falando isso porque, assim, homens gostam muito da bike, né? Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente fala, vamos fazer uma atividade física, não, eu vou começar a pedalar, não, pedalar não, Escolhe outra. escolhe outra, né? Enfim, eu vou relaxar mais, vou procurar fazer uma sauna. Não, sauna não, por favor, sauna não. Né? Então, tem esses detalhes que a gente não pode esquecer numa Esquecer. Uhum. consulta, não é verdade? Verdade. É, e é Isso muito é, pouco falado em relação a isso, né? A gente só fala da atividade física, mas acaba que cai um pouco no esquecimento de qual atividade física, né? De qual nível da atividade física. Então, não é 8 e nem 80, é a gente ter o cuidado mesmo de ter o equilíbrio, porque é, a própria atividade física também gera um estresse no organismo, né? gera, e é por isso que a gente tem que saber como cuidar, porque a gente tem que combater o radical livre. Radical livre é Sim, importante, o nosso corpo precisa, né? Isso, as inflamações é, naturais do corpo, elas têm que acontecer, o radical livre tem que estar ali. O problema é o excesso. E aí o corpo não tem uma capacidade antioxidante para combater, vai gerar o estresse oxidativo que vai causar o dano. isso. Mas esses dias eu atendi o marido de uma paciente, né? E assim, ele faz tênis quase todos os dias. Ele treina. E os treinos dele é assim, 2 horas, 2 horas e meia. Não, bem E ele intenso. nada. E ele nada também. Então ele faz a musculação para o fortalecimento, ele faz os treinos de tênis e ele faz natação. Eu tive que pedir para reduzir. Ele tem 42% de fragmentação de DNA espermático. É Caraca. muito, é muito. Então, a gente tem que ir no detalhe, né? Uhum. Faz atividade física? Faço. O que você faz? Quanto tempo? Todos os dias? Como é? Então, veja, chegar a um ponto da gente ter que falar assim, olha, eu vou precisar que você reduza um pouco, né? Porque pode ser o excesso também. O estresse Sim, oxidativo é muito grande, o trabalho dele já é muito estressante, enfim, vários fatores que a gente tem que estar atento a isso, né? Bom, sim, sim. mas aí, voltando lá na nutrição especificamente, alimentação, suplementação, né? Como que você tem feito, Gabi, assim, no consultório, na sua prática clínica, né? Para melhorar todo esse quadro aí. Traz para a gente essas informações, você que é especialista em fertilidade, saúde da mulher. Então, Claudinho, eu sempre procuro trazer o paciente, né, para uma mudança no estilo de vida, né? E voltando na questão da atividade física também, né? Tudo em equilíbrio. Então, a gente sabe que vai ter um aniversário, né? Que vai ter alguma coisa pontual, algum evento que a gente vai participar, porque a gente não tem como viver dentro de uma bolha. Mas a gente precisa passar para o paciente que isso tem que ser algo, né? Às vezes, não é ali todo dia no cotidiano. Então, a alimentação, ela precisa ser uma alimentação mais saudável possível. Então, a gente vai tentando ali, né, minimizar os riscos, retirada de plástico, né, que também tem um impacto na questão, né, da obesidade, toda a função hormonal. Então, a gente vai tentando fazer, né, reduzir o máximo possível essas exposições que a gente tem, porque não é só mudar a alimentação, né? Tem algumas formas que a gente precisa, né, melhorar, alguns hábitos que a gente precisa melhorar.
né? E a gente vive no plástico, tudo é no plástico, né? A gente leva a garrafinha no carro com plástico, toma sol e a gente bebe aquela água quente do plástico, então isso tudo interfere. Então a alimentação ela é importante, sempre vai ser, né? O primordial ali de tudo, mas só ela a gente não consegue reduzir os danos. Né? Então, a alimentação mais saudável possível, comida de verdade, né? Eu sempre falo que quando Deus criou o mundo, ele criou tudo e criou a gente, falou, se virem aí, né? Não tinha bala, não tinha jujuba, né? Não tinha tempero pronto, não tinha nada dessas coisas. Então, a gente não tem. O organismo, ele vai dando aquele jeitinho, né? Mas a gente não tem a capacidade de metabolizar substâncias que não foram criadas para a gente, não são naturais, não é da natureza. Então, eu sempre falo muito isso. Uma hora vai dar ruim, porque o organismo ele vai, né? Ele vai, mas chega uma hora que ele fala: opa, tá dando mais não, minha querida, né? Tô cheia aqui, intoxicada até a tampa. Então, a gente precisa também trazer essa realidade para o paciente, porque é muito prático, né? A alimentação, tudo pronto, tudo já congelado, né? Mas de fato não é saudável. A gente tem uma bomba de gordura, de açúcar, de conservantes, adoçantes, todos os antes, né? E aí a gente vê, né, atualmente, pessoas com 20, 30 anos, né, já bem adoentadas e tomam muitos medicamentos. Né? Então a gente sabe do impacto que essas substâncias já estão trazendo no nosso organismo. É verdade. Pensar que tudo isso chega no intestino, a porta ali já que já começa a inflamação, né? O intestino já Uhum, vai ficando inflamado, a gente já vai causando ali um impacto grande, né, nessa microbiota intestinal, nesse microbioma, o que leva a uma inflamação sistêmica. Então, não é só a obesidade, né? Uma coisa é você não alimentar bem, não faz atividade física, é sedentário, não dorme bem, a gente pode falar sobre o sono também, e isso vai, você vai aumentando o peso, não é só o aumentar o peso, é o que está dentro dessa uhum. embalagem, desse alimento que é consumido. Então, às vezes as pessoas chegam para a gente no consultório e elas querem uma alimentação prática, né? A gente ouve isso, eu quero algo bem prático. Sim, O que é prático para você? É abrir o é abrir um pacote e pacote. comer, porque às vezes a gente fala para fazer uma panquequinha. Não, mas não dá para ser algo mais prático. Se for algo mais prático que isso, você vai ter que abrir um pacote. É, E aí a gente cai no industrializado. É sim, claro que uma hora ou outra, para uma viagem, para, né? A gente tem opções de alimentos mais clean label que dá para, mas isso não pode ser sempre. Isso é exceção da regra, quando a gente, sim. né, dá essas opções. Uma outra questão que eu vejo muito, Gabi, não sei se como que é isso aí, mas é o tal do doce fit, né? Ah, não, mas isso aqui é fit, Demais. isso aqui não tem. Lembrar que tem adoçante, né, que tá É falando sintético, né? que não aumenta a glicemia e aumenta, sim. Por quê? Pela composição que tem. Então, muitas vezes não é, né? Não é. E dependendo do tipo de adoçante que tem ali, são adoçantes prejudiciais também, artificiais e prejudiciais, né? Por mais que às vezes coloquem como natural alguns, tem alguns que tem sim que aumenta a glicemia porque nós conseguimos digerir, então a gente já sabe disso, né? Não vou falar marcas nem, né? Mas tem, nós já temos isso. E tem aqueles artificiais que são péssimos, Uhum. que aumentam a fome, que estimulam a deposição de gordura, enfim. Tem tanta coisa, né, que impacta. Então, se a gente parar para pensar, não é difícil, né? Eu sei que a Hum, obesidade não é só isso, tem sim, muita coisa, né? Mas a gente precisa começar pelo básico. E as pessoas não querem muitas vezes fazer o básico. exatamente.
E o que eu estava até conversando sobre isso ontem com uma amiga minha, né? Em relação a esses alimentos, né? Que hoje a gente vê muito uma distorção, porque para mim é distorção, né? Eu não considero isso nutrição. Você substituir uma fruta por um doce porque tem menos calorias do que a fruta. Para mim, assim, é surreal. Eu não, né? Eu acho que se você tá com vontade de comer o doce, ok. Mas aí eu vou colocar um pré-treino, um jujuba, porque é fácil de levar, porque é fácil de carregar. Tipo assim, até onde que a gente está indo, né? Então, essa questão de caloria, 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 né? A obesidade, ela precisa de um déficit energético, um déficit calórico? Precisa, né? A gente sabe disso. Mas a gente precisa da qualidade, porque não adianta, a gente vai deixar aquela pessoa mais magra e desnutrida, porque não tem nutriente. Qual o nutriente que a gente vai dar numa jujuba? É verdade. E além disso, quem está nesse processo inflamatório crônico, muitas vezes tem ali uma disfunção mitocondrial muito grande. Sim, E se essa mitocôndria não funcionar adequadamente por deficiências nutricionais, a gente também não tem perda de peso. com certeza. É Ah, uma mas bola eu de tenho. neve, né? Uma É, coisa vai gerando a outra. justamente, eu tô aqui, que eu faço atividade física, eu tô comendo super pouco, mas eu não emagreço. Mas tá comendo super pouco o quê? Você tem deficiências nutricionais? Já fez exame? Já foi olhar? Não, né? Então, assim, quando a gente começa a melhorar esse perfil, não dá para fugir disso, né? É quando a gente começa a ver o quê? Melhora. E melhora. Justamente. E melhora. E Melhora um melhora. monte de coisas, né? Com certeza. Melhora um monte de coisas. Melhora o bem-estar, você tem uma qualidade de sono melhor, o humor, né? Uhum, Inclusive a fertilidade. sim. E aí, pimba, Pimba, chega o neném. chega o neném, né? É isso aí. E o sono, né? Geralmente, pessoas obesas têm uma qualidade de sono ruim. E aí a gente Sim, entra num ciclo de novo, né? Quem dorme mal engorda, não emagrece. Quem está com obesidade, sobrepeso, tem dificuldade para dormir, atrapalha o sono. né? É um círculo, né? Um ciclo Justamente. vicioso aí, não vai mudando. E uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. É. E para sair disso, Precisa de uma decisão, né? é, a Como você nutrição falou, ajuda, né? assim, a obesidade ela tem muitas coisas por trás, né? A gente sabe que existem algumas pessoas que têm a compulsão alimentar, né? A gente tem todas essas questões. A gente não está aqui dizendo que é fácil, Não, né? de forma alguma. Mas a gente sabe que é possível, né? Então, estar no consultório, né? Conversar com essa paciente, com esse paciente, ter o cuidado, né, de ouvir, porque as pessoas têm dificuldade hoje de ouvir, né? É tudo muito corrido, então muitas vezes essas pessoas elas só querem ser acolhidas. E através de um acolhimento, de uma conversa, uma forma que você falar, essa pessoa tem, né, o start. Poxa, vou pensar sobre isso, né? Porque assim, quem tá com infertilidade, né, ela tem um desejo no coração dela. Então, ela vai buscar tratamento porque é uma dor ali que ela está sentindo, né? Não é por acaso, não é qualquer outra coisa, é porque ela está sentindo uma dor ali. Ela já tentou várias vezes e ela consegue, né? Não conseguiu. Então, tem a frustração, né? Tem o medo de não conseguir. Tem o medo de várias outras tentativas, né? Que já muitas vezes chegam, né? De muitas tentativas já frustradas. Então, a gente ter esse olhar, né, de respeito com o outro, de conversar, de saber até onde que a gente pode ir também, né? E também mostrar,
olha, a gente precisa ir por esse caminho, né? E começar também a ver, ó, a gente percebe que isso daqui vai mais além, né? Não é para a gente não consegue ir mais. Então, encaminhar né, para um profissional que seja mais capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas vezes precisa, né? E a gente ter esse cuidado, porque a nutrição é muito importante, mas quando a gente tem outros profissionais que trabalham junto com a gente, que abraçam, né? E o paciente que ganha, o benefício é todo dele, né? É verdade. E a gente precisa preocupar também em fazer um planejamento executável, né? Sim, Porque o que eu sempre digo, às vezes a gente faz um plano lindo, maravilhoso, mas o paciente olha e fala, eu não consigo fazer. isso. Então tem que ser executável, tem que ser de passo a passo, Tem que ser individualizado, né? Tem que ser para individualizado. ele. Isso mesmo. E a suplementação, ela entra também, né? Quando a gente está falando de nutrição, a gente está falando só de alimentação, mas tem a suplementação também que vai ajudar. E Sim, suplementos a gente tem infinitos, a gente tem muitos suplementos que ajudam em diversas, né? Em diversas aí possibilidades que a gente tem com suplementos. E até isso a gente precisa tomar cuidado sim, para saber fazer, para saber suplementar, porque também pode onerar muito, né? sim, É, Então, são cuidados importantes que a gente tem que ter, né? Eu acho que não cabe o julgamento, mas cabe o acolhimento, né? sim, E ter ciência que, né? Ter ciência, ter consciência também que a obesidade impacta na fertilidade tanto né, de homens quanto de mulheres e que precisa ser tratada sim. com muito cuidado, com muito carinho, mas precisa ser tratada porque nós estamos falando de uma programação metabólica fetal. E isso precisa começar antes mesmo da gestação. E é igual o caso, né, da sementinha lá. Quando a gente vai, né, plantar, a gente não joga a semente de qualquer jeito, né? Precisa desse cuidado da terra, precisa de irrigação, né? A terra precisa de nutrientes. Então, por que que a gente vai ser diferente? Se é Né? tudo criação de Deus, né? Por que que a gente tem que ser diferente? Não é, Verdade. né? Então, assim, a gente precisa desse cuidado, né? E também trazer a consciência, porque eu acho que tem muito ainda a questão do, eu vou fazer um filho, né? Quero um filho. Mas ainda não se tem muita consciência de como você quer esse filho. Será que se eu me cuidar, eu tenho uma possibilidade maior de ter um filho saudável ou não? Né? Porque Uhum. antes a gente não tinha essa preocupação. E hoje a gente sabe que é uma preocupação grande, né? E a gente sabe dos impactos que tem de uma alimentação inadequada, né? Na gestação de um filho. Então, a importância da programação metabólica. A gente sabe disso hoje. Hoje já é muito mais falado do que antes. Então, essa importância de você cuidar primeiro, né? De você olhar direitinho, fazer os exames, ver o que precisa ser reposto, né? Porque muitas vezes a mulher chega e o primeiro trimestre já foi, né? Já passou. Uhum. Já. E aí, né? Que é uma fase extremamente importante, não que as outras duas não sejam, mas o primeiro trimestre é ali a formação das células, né? E muitas Verdade. vezes a gestante chega 12 semanas, né? Já no final, praticamente, né? Do primeiro trimestre. Então, a gente não consegue fazer muita coisa neste Sim. momento, né? Então, a importância de você se programar mesmo, né? Muitas vezes a pessoa se programa para casar, né? Não tem que fazer, juntar Aham. dinheiro, xananã, fazer casa. Então, né? Programar o filho também deveria ser essa programação não financeira, né? Lógico que é importante, mas essa programação sua também, do seu corpo, porque você vai gestar Uhum. uma vida, Verdade. É isso. né? É sobre isso.
Muito bom bater esse papo com você, Gabi. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E volte mais. Quero você Pode aqui deixar. novamente. Tá Vamos bom? marcar. Tá bom. Um beijo, obrigada. Beijo. Beijo.